Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Para muitos, o Grenal será o clássico da demissão do Roger ou do Mano Menezes. Eu já trouxe para vocês que a diretoria do Grêmio não trabalha com a possibilidade de demitir o Mano e que mesmo perdendo o clássico Grenal, vou bater na madeira aqui, até porque eu acho que o Grêmio vai ganhar o Grenal, já falei isso para vocês. Mas mesmo perdendo, o Mano deve ficar. Mas é óbvio que depois de uma derrota em casa contra o Mirassol, essa sequência ruim na arena, com mais uma derrota no clássico, a situação dele vai ficar por um fio. Ficará delicada. Ele terá mais uma vez que dar uma resposta muito rápida. E depois o Grêmio até terá uma sequência de partidas em casa, ele terá a oportunidade de recuperar com os reforços e tudo mais. Só que o Grêmio precisa ganhar o Grenal. O clima ficará muito ruim em caso de derrota no clássico, até pela situação na tabela. Não somente a sequência, mas a gordura, que era pequena, ela praticamente não existe mais. Então vocês imaginem, o Grêmio perdendo o Grenal e ficando na porta do Z4. O Grêmio precisa vencer e o Mano Menezes precisa fazer o Grêmio vencer. Vale muito do emprego dele, não imediatamente, mas logo ali na frente, o cargo dele, né, o emprego dele pode sim ser perdido caso ele não consiga melhores resultados muito rapidamente. E se de fato o Mano não permanecer, quem será o treinador? Já tem um nome. Sim, existe o nome e não é o Felipão, como eu adiantei para vocês no título e também na thumb. O Felipão não quer treinar, ele vai seguir no cargo de coordenador técnico. E vamos falar também sobre retorno de atacante. Tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Vamos lá. O Felipão não quer mais treinar. Quando ele veio para o Grêmio, isso ficou muito bem definido. Conversaram, diretoria, não só o presidente Alberto Guerra, mas principalmente as pessoas do departamento de futebol, e o próprio desejo do Felipão não era também participar tanto do clube no seu dia a dia, as demandas mais complicadas. O Felipão queria ficar muito mais cuidando da base, transição dos jovens para o profissional, cuidando também de contratações, sendo aquele fiador. Claro que tudo dentro daquilo que o clube pode, né? O Felipão não pode simplesmente escolher um nome, o clube não tem condições financeiras de contratar, não tem o que fazer. Então, dentro das possibilidades do clube, o Felipão olha alguns nomes e diz, tá, esse aqui dá, esse aqui não dá, e vamos lá. Muitos criticaram, por exemplo, a contratação do Alex Santana. Beleza, o Alex Santana até agora não aconteceu no Grêmio. Mas olha os outros jogadores que a direção contratou. Lembrando que a janela lá do início do ano não tinha o Felipão. Marcos Rocha tem o dedo do Felipão. Carlos Vinícius tem o dedo do Felipão. Noriega tem o dedo do Felipão. Arthur tem o dedo do Felipão. Aliás, o primeiro jogo do Arthur como profissional, primeira vez que ele jogou profissionalmente com a camisa do Grêmio, o Felipão era o treinador. Foi o Felipão quem lançou o Arthur numa partida no Cristo Rei em São Leopoldo contra o Aimoré. Ali ele mostrou que não estava tão pronto ainda, teve que voltar para a base e depois, um tempo depois, ele surgiu novamente. Não lembro exatamente se com o Roger ou se já com o Renato, mas quase certeza que com o Renato. Essa segunda oportunidade de um profissional. Claro que ele se firma mesmo com o Renato, quanto a isso não há nenhuma dúvida. Mas o Felipão é esse cara, o próprio William. O Felipão conhece muito bem o William da seleção brasileira, também foi importante nesse processo, além do Luiz Wagner Vivian. Então, gente, o Felipão é um cara importante demais para o Grêmio. Mas ele não é o cara que entra no vestiário, que conversa com os jogadores, que tenta mobilizar, que se mete na escalação, não. Ele conversa muito com o Mano e as ideias, elas convergem em muitos pontos, na maioria deles eu diria, mas o Felipão não tem nenhum tipo de desejo de voltar a treinar e essa possibilidade, portanto, ela não existe. E vamos lá, ontem nós fizemos um conteúdo aqui, eu tô toda hora limpando meu nariz aqui, porque é o seguinte, eu tenho gatos em casa, né, são meus filhos, né, a Nala e o Chaplin, e eu pego eles no colo e eles soltam muito pelo, então eu tô com a sensação de que tem pelinho aqui no meu rosto, e eu tô tentando limpar aqui, né.
Mas tudo bem. Olha só, eu trouxe aqui alguns nomes e a gente falou, de certa forma, até detalhadamente sobre cada um deles, né? Treinadores livres, alguns empregados que o Grêmio poderia tirar, né? O Rafael Guanais, lá do Mirassol, que faz uma boa campanha, o Léo Condé, que está no Ceará, o Carpini, que está no Juventude, alguns medalhões que estão desempregados, como o Cuca, que tem toda a questão polêmica, o Luxemburgo, que já não treina há muito tempo, algum estrangeiro poderia chegar. Só que tudo isso é muito difícil, já expliquei para vocês, porque a gestão termina no final do ano. A direção do Grêmio, repito, respalda por completo o Mano e tem a ideia muito clara de não demitir o técnico Mano Menezes. Mas é aquilo que eu falei. Pode ser que se tenha a necessidade, porque o que fala mais alto no futebol, e sempre foi assim e sempre será assim, são os resultados. Então, se chegar um momento onde não dá mais para negociar, não tem mais como continuar com o Mano, o Grêmio deve tentar inicialmente o seguinte nome. Tentar que eu digo, tentar que dê certo, porque ele já está no clube. Sim, James Freitas. Esse é o nome que o Grêmio olha como hoje a possibilidade para tocar até o final do ano. O Grêmio pelo menos faria uma tentativa inicial, dando 1, 2, quem sabe 3 ou até 4 jogos para o James para ver como funcionaria. Caso tenha a necessidade de demitir o Mano. Repito para deixar bem claro, a ideia da diretoria é permanecer com o Mano até o final do ano. Eles acreditam que o Mano tem capacidade, faz um bom trabalho e vai fazer o time evoluir, principalmente agora com a utilização dos novos reforços, que ainda não entraram. O Marcos Rocha e o Carlos Vinícius já fizeram o Grêmio melhorar consideravelmente, mas ficaram fora contra o Mirassol quando o Grêmio teve o Arthur. Vamos ver agora todos juntos, o Noriega jogando muita bola e também a entrada do William. Todos juntos, a tendência de fato é que o Grêmio melhore consideravelmente. E aí a pressão que era do grupo ruim vai sim pro colo do Mano, não tem como ser diferente. O Mano, a gente fala, o grupo é ruim, tem que entender, beleza. Mas agora com os reforços, tem que entregar mais. Tem que entregar consideravelmente mais. Vai a pressão, vai a responsabilidade pro técnico Mano Menezes. E é dentro disso que ele vai precisar dar a resposta, e se não der, a primeira tentativa deve ser James Freitas. James Freitas, que treinou o Grêmio em um jogo neste ano, né? No Grenal. Nada mais, nada menos do que o clássico Grenal da Arena. Talvez a melhor atuação do Grêmio na temporada. Talvez a melhor atuação do Grêmio na temporada tenha sido justamente com ele, James Freitas, o auxiliar, que é bem experiente, já trabalhou no Grêmio em outros momentos, já trabalhou em grandes clubes do futebol brasileiro. James Freitas. Ele colocou o time do Grêmio no Grenal bem mais propositivo, bem mais ofensivo. Isso agradou a torcida, o Grêmio de fato jogou bem e não venceu aquele Grenal, merecia ter vencido. Saímos ganhando, eles empataram e a gente não venceu porque o árbitro não deu um pênalti escandaloso do Aguirre no Aravena. Claríssimo, indiscutível. Fomos, na linguagem do futebol, obviamente, assaltados dentro de casa. E eu quero dizer para vocês o seguinte, temos também que fazer vírgulas. Ali, por ser clássico, é corda esticada, é todo mundo querendo. Não tem como jogar com a corda esticada como foi naquele jogo em todas as rodadas. A gente tem que colocar isso na balança também na hora de analisar, para não achar que aquele time ali que entrou daquela forma com o James Freitas iria jogar todas as partidas do campeonato. Não é bem assim, gente, tá? Mas o James Freitas é a primeira alternativa caso o Mano venha a ser demitido. E eu acho que seria sim a melhor possibilidade, tá? Pelo menos tentar com ele. Melhor do que inventar um cara de fora que vai chegar com uma metodologia totalmente diferente, sem conhecer o grupo, vai demorar para adaptar e a gente não tem tempo. Precisamos urgentemente pontuar. James Freitas, fiquem com esse nome na cabeça. E para concluir o vídeo, o retorno de atacante. Mas antes eu quero te dizer que o Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul de forma disparada. Crepe do Alemão, fica em Torres, na mais bela Praia Gaúcha, Avenida Beira-Mar, o telefone da teleentrega tá na tela, é bom demais, várias opções de crepes doces e salgados. Prova e vem me contar, Crepe do Alemão. Bright White, passando por cirurgia de reconstrução do tendão de Aquiles, lesão muito grave mesmo, que infelizmente teve o Bright White, a quem eu mando um abraço, não vinha jogando nada, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Bright White tem qualidade, é um jogador que nitidamente se esforçava, nitidamente não estava de sacanagem, nitidamente se interessa, nitidamente conseguiu se identificar com o Grêmio, com a torcida,
vai o meu abraço, vai o meu desejo de força, vai o meu desejo de rápida recuperação, e a informação sobre retorno, ela não é boa. O tempo de parada no DM, de recuperação, é muito grande. Ele deve voltar somente em abril ou maio do ano que vem. Essa é a previsão de momento para retorno do Bright White. Abril ou maio do ano que vem. Ou seja, não está somente fora da temporada, está fora do gauchão do ano que vem e do início de uma Libertadores, talvez se o Grêmio conseguir uma vaga na pré. O que eu acredito ainda, tá? Falei que acreditava antes do jogo contra o Mirassol, não é uma derrota para o Mirassol que vai fazer eu mudar de ideia. Tem todo o segundo turno pela frente. Acho que uma vitória no Grenal, dentro do Beira-Rio, demitindo o técnico dele, será uma virada de chave pra gente com os novos jogadores. Tomara. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.